Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, motivos da resignação, itens 12 e 13. Convidamos vocês a desvendar o significado profundo da promessa de Jesus, que aponta o sofrimento não como um castigo, mas como uma oportunidade de quitação de débitos contraídos em vidas passadas. Entenderemos que, ao aceitar as dores com paciência e resignação, estaremos, na verdade, diminuindo nossas dívidas espirituais e nos poupando de sofrimentos muito maiores no futuro, como ilustra a poderosa alegoria do devedor, que se liberta pagando apenas uma pequena parcela. O ponto-chave desta reflexão é a perspectiva espiritual, que enxerga a vida terrena como um ponto minúsculo diante da eternidade do espírito, consegue diminuir o peso da dor, encontrando forças para agradecer as dificuldades que o fazem progredir. Essa visão mais ampla e serena é o que nos leva a moderar os desejos, contentarmos-nos com a nossa posição e recebermos as dificuldades da vida com mais calma, o que é imensamente benéfico tanto para a saúde do corpo quanto para a alma, pois, ao contrário, a inveja, o ciúme, a ambição apenas nos condenam a uma tortura autoimposta. Este conteúdo ele é fundamental para quem deseja compreender a doutrina espírita e aplicar seus ensinamentos para ter mais paz interior diante das provas da vida. Então, prepare-se para uma reflexão que oferece esperança e um novo olhar sobre a finalidade de todas as suas provações. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Então veja que nessa passagem, dentro da doutrina espírita, ela está mostrando que Jesus, ela nos ensina que aqueles que estão sofrendo com paciência, com resignação, eles serão recompensados. O sofrimento, ele não é visto como algo sem sentido, mas como uma forma de aprendizado. Sofrer com facilidade ajuda o espírito a crescer e se preparar para etapas futuras da evolução espiritual. A resignação, ela faz com que o sofrimento seja bendito, ou seja, valorizado, porque ele é o caminho que leva à cura e à melhoria interior. Assim, o desconforto apresenta uma indenização divina, garantindo o rompimento e o consolo para aqueles que passam por provas com fé e paciência. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, essa passagem, ela está explicando exatamente aquilo que nós já conversamos, que o sofrimento que enfrentamos no mundo atual funcionam como uma forma de pagamento ou peças pelas faltas e erros que cometemos no passado. Então, quando suportamos essas dificuldades com paciência, estamos quitando uma dívida espiritual que, se deixada para depois, poderia resultar em sofrimentos maiores no futuro. Por isso devemos nos sentir felizes, porque ao enfrentar agora nossos desafios, estamos aliviando ou diminuindo essas dívidas perante a Deus. Essa ação traz paz e tranquilidade para a vida que veio depois, porque já estamos cuidando do que precisamos reparar. Assim, o sofrimento, ele não é apenas um castigo,
mas uma oportunidade para evolução e equilíbrio espiritual. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a centésima parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não o fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Então veja que essa passagem ela está comparando o sofrimento do homem a um devedor que tem uma dívida muito grande. E esse credor oferece uma condição especial. Se o devedor pagar hoje uma pequena parte da dívida, será liberado do restante. Porém, se não pagar, sofrerá até desistir de tudo. Da mesma forma, quem sofre dificuldades e privações para pagar uma parte do que deve espiritualmente. Ao fazer isso, ele evita um sofrimento ainda maior no futuro. Então, ao invés de reclamar, o devedor ou a pessoa que sofre, ela deveria se sentir grata por poder se libertar cedo, pagando uma pequena parte e ficando livre mais rápido da sua dívida. Tal sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endividar-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre-se, coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Então veja que nessa passagem ele está explicando que aqueles que sofrem, enfrentam suas dificuldades com paciência, são felizes, porque estão pagando suas dívidas espirituais e após isso serão livres. Mas se uma pessoa resolve pagar uma dívida e logo depois cometer novos erros, nunca vai conseguir se libertar de suas responsabilidades. Cada erro ou falta gera uma nova dívida espiritual que traz uma consequência decisiva, seja na vida atual ou em uma vida futura. Entre essas faltas, a mais complicada é não aceitar ou se submeter à vontade de Deus, porque essa resistência aumenta ainda mais a dívida e dificulta a libertação do sofrimento. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma conta e a tomássemos de novo por empréstimo. Então veja que essa passagem diz que quando reclamamos ou não aceitamos nosso sofrimento como parte do que merecemos e ainda acusamos a Deus de injustiça, estamos criando uma nova dívida espiritual. Isso faz com que não aproveitamos os benefícios que sofrimento poderia nos trazer como aprendizado, como evolução e, como consequência disso, lógico, teremos que enfrentar essas mesmas dificuldades outra vez, como se estivéssemos pagando uma parte da dívida, mas logo em seguida pediríamos mais empréstimos ao mesmo credor, prolongando o nosso sofrimento e o atraso no crescimento espiritual. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está com o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade,
que tiverem feito consistir a sua felicidade na satisfação do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Então veja que aqui a passagem está dizendo que quando o espírito deixa o corpo e entra no mundo espiritual, ou seja, após o desencarne, é como ele fosse um trabalhador que vai receber o pagamento pelo seu trabalho. Então, para alguns trabalhadores, esse pagamento será uma recompensa justa pelo esforço pelo que ele fez, um reconhecimento por tudo de bom que ele praticou. Já para outros que viveram apenas para si mesmos, buscando prazeres e se dedicando à vaidade e aos bens, o que receberam foi tudo o que mereceram durante a vida terrena. Esses não recebem nada além do que já ganharam e, ainda pior, vão precisar voltar ao trabalho, ou seja, voltar a viver e a aprender para progredir espiritualmente, iniciando um novo ciclo de oportunidades. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigure a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece aos céus as dores que os fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Então veja que essa passagem, ela mostra a maneira como as pessoas encaram os desafios da vida e como isso impacta profundamente na intensidade do sofrimento que elas sentem. A pessoa ela pode ter uma visão meio que limitada. O que seria isso? Uma pessoa que tem apenas o foco no presente. E aí, quem vive apenas pensando no agora, tende a acreditar que a dor é permanentemente interminável. Essa perspectiva pode agravar o sofrimento, pois a pessoa sente o peso total da adversidade. Mas aquele que tem uma visão no foco espiritual, elas possuem uma compreensão diferente da vida. Elas entendem que a existência na Terra é algo breve, quando comparada à jornada maior de aprendizado e de vivência do espírito. Para essas pessoas, o sofrimento é visto como algo temporário e essencial para a sua evolução. Então, com essa convicção, elas se tornam mais resilientes, evitam ficar se lamentando e, em vez disso, demonstram gratidão pelas dificuldades, pois reconhecem que tais experiências elas vão acelerar o seu progresso, vão fortalecer o seu espírito. Já em contraste, aqueles que só enxergam a existência física, que não acreditam no pós-morte, a dor ela esmaga com toda a sua força, parecendo não ter fim. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Então veja que essa passagem final, ele adota uma perspectiva de vida mais serena e desapegada. A pessoa minimiza a importância dos bens materiais e das dificuldades cotidianas. Esse desprendimento,
ele vai permitir um maior domínio sobre os próprios anseios, facilitando a aceitação da própria condição, sem alimentar a cobiça pelo que pertence a outros. Consequentemente, a pessoa consegue lidar com todos os problemas e frustrações de uma maneira muito mais equilibrada. Essa tranquilidade interior beneficia tanto o físico quanto o mental, provendo um estado geral de saúde mais positivo. Entretanto, né, quem vive dominado pela inveja, pelo ciúme, por um desejo excessivo por posses ou poder, acaba multiplicando seus próprios sofrimentos, intensificando as dores e os obstáculos de sua jornada.